Olá, meu povo! Está começando mais um Prosa dos Padres, onde a espiritualidade se encontra com alegria numa conversa muito descontraída. E hoje, com uma pessoa muito especial, com uma história incrível. Então, vem comigo! E hoje nós estamos aqui com o padre Gevanildo Torres, que é missionário da Canção Nova, hoje atua e trabalha em São José dos Campos. Padre, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito bom poder estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa, conversar sobre a vida, conversar sobre a vocação, né? Várias coisas vão surgir aí, boas. Sim, e que bom que as redes sociais nos permitiu conhecer e assim hoje a gente ter a tua presença aqui nesse programa, nesse podcast, Prosa dos Padres. Então conte pra gente um pouco sobre a sua trajetória vocacional, como foi esse despertar, em que momento que Deus tocou a tua vida e você falou, quero me entregar inteiramente a Ele. Com 16 para 17 anos foi que eu conheci a Canção Nova. Bom, meus pais sempre foram de igreja, eu nunca tive uma vida fora dessa realidade de igreja. Meus pais muito simples, vim de uma cidade pequena, aqui do interior de São Paulo, chamada Piedade, uma cidade com aí seus 50 mil habitantes. Pequenininha. Pequena, né? Comparado, porque a gente está a 1h40, 2 horas aqui da capital. Então, por estar perto da capital, a gente considera uma cidade muito pequena, né? Então, perto de Sorocaba, que já é uma cidade grande, então sempre referência a cidades grandes perto de cidades pequenas. Né? Bom, minha família é muito simples, sempre enraizada, né? Uma fé muito enraizada, né? Aquela fé do interior mesmo, né? Devocional. Muita procissão, não? Muita procissão, não é? Semana Santa para mim é muito especial. Sim. Porque lembra a procissão de Domingo de Ramos, lembra a procissão do Encontro, lembra a procissão do Senhor Morto, não é? Então eu cresci nesse ambiente, né? Apesar de meus pais não terem uma vida ativa na igreja por causa do trabalho que eles tinham, mas muito na igreja, né? Então finais de semana, dias santos. Então a minha fé foi baseada nisso, né? Uma família também muito tradicional. Mas eu não conhecia a Canção Nova, nem sabia que existia Canção Nova. Apesar de ter TV, apesar de ter rádio, mas não chegava lá em Piedade, né? Não chegava. E eu conheci a Canção Nova através de amigos. Então, eu tive meu encontro, a gente fala do encontro pessoal com Jesus, é aquele encontro que diz assim, nossa, Jesus é uma pessoa, ele não é só uma história, ele não é somente algo que a gente lê na Bíblia. Ele tem, né? Ele é vivo, ele é real. Então, com 16, e foi nesse período mesmo, 16 para 17 anos, eu fiz um encontro de jovens na minha cidade e a partir disso me despertou o segmento de Jesus. Um segmento mais próximo, um segmento mais intenso, não é? Então, eu comecei a participar de grupo de oração também e foi nesse tempo que eu conheci a Canção Nova. Então, um grupo de amigos disseram assim, nós vamos para a Canção Nova. Na época você nem sabia que tinha ela na televisão. Nem sabia o que era, não sabia nem quem já era. Já tinha na televisão. Já tinha, sim, já tinha, né? Foi ali o ano 2000, 2001, né? Então a Canção Nova estava ali no auge também, né? Sim. As pregações com o Padre Jonas, os Padre grandes Léo acampamentos, tava, Padre Léo, né? Pregava muito ali. Mas eu não conhecia. Apesar de estar já inserido na renovação, talvez eu tenha ouvido falar de um Padre Jonas, de uma Canção Nova, mas nunca tinha tido curiosidade. A TV em casa não pegava TV Canção Nova, não escutava rádio, não tinha parabólica, era espinha de peixe ainda, né? Você tinha que subir para poder direcionar ela para o lado para pegar certos canais, né? Enfim, era desse jeito. E nesse dia, eu lembro, dia 15 de novembro, ia sair da minha cidade uma van de jovens ali, e eles me convidaram, falavam assim, Geva, vamos conhecer a Canção Nova? Eu dizia, mas o que é a Canção Nova? É um negócio de Deus. Eu falei, bom, se é de Deus, então a gente vai, né? Tava naquele ardor, né? Então, aí eu fui conhecer a Canção Nova. Eu cheguei na chácara Santa Cruz, tinha muita gente, porque era um feriado de 15 de novembro, e era uma quinta-feira.
Então, uma quinta-feira de adoração. Então, muita gente. Uma das minhas lembranças é de ficar 2 horas na fila para almoçar. Gente. Né? Porque tinha muita gente, né? Mas ali, quando eu pisei na chácara e andei ali alguns metros, me veio uma voz no coração, dizendo assim: aqui é o lugar que eu escolhi para você morar. Aqui é o lugar que eu escolhi para você morar. Eu não entendi nada daquilo. Porque, primeiro, não sabia o que era Canção Nova. Não sabia que era uma comunidade de vida em que as pessoas moravam lá. Não sabia que tinha casa lá. Então eu olhava em volta, via o rincão gigante, não existia o centro de evangelização ainda, mas aquele rincão, muita gente. Olhava de um lado, era loja, olhava do outro, era quiosque, olhava de outro, era lanchonete. Eu falei: meu Deus, mas morar aqui? Como que eu vou morar aqui? Né? Como que eu vou fazer uma barraca aí. Pois é, né? Eu vou ter que armar um acampamento aqui, né? Eu não entendi naquela hora. O que aquela voz de Deus, o meu coração dizia: é aqui que eu escolhi para você morar. Bom, depois disso, eu entrei, fui ali no meio do povo, aquela multidão, e aí eu já comecei a perceber que existia alguma coisa diferente ali, não é? Então, o Padre Jonas foi ele quem celebrou a missa da tarde. E, bom, no meio de tudo isso, aí eu volto a um pouquinho. Eu sentia que Deus estava me chamando para ser padre, antes mesmo de conhecer a Canção Nova. Mas eu sempre neguei isso. Eu não aceitava isso. Então não tinha referência de padre, não é? Não tinha referência. Mas eu percebia que Deus estava me chamando. Porque a proximidade com o altar, aquela coisa com a Eucaristia, as pessoas diziam: olha, você vai ser padre? Não vou ser padre, né? Então eu meio que negava isso. Mas quando eu vi e ouvi o Padre Jonas pregando, eu assumi e disse assim: se for para ser um padre como ele, eu aceito ser padre. Que lindo. E ali naquele dia eu fiz o meu compromisso com Deus. Se fosse para ser, porque, bom, eu já estava no ambiente carismático, já estava no ambiente de oração, de louvor, e eu encontrei um padre que era assim. Que eu não conhecia um padre, né, que tinha esse carisma, que tinha esse jeito de ser, que tinha essa comunicação, enfim, que tinha o zelo com a Eucaristia, com o altar. Né? Então, sabe, foi um combo assim que eu vi o Padre Jonas lá no palco, pregando, celebrando a missa. Eu disse: se é para ser assim, eu aceito. Eu digo que eu tenho uma madrinha de vocação, que é Santa Teresa d'Ávila. Né? Diferente. Nossa, né? E que madrinha, né? Pois é, né? A madrona, né? Chama de Teresona. Por quê? No encontro que eu fiz a renovação para jovens, uma pregadora, ela disse assim, isso foi antes de conhecer a Canção Nova: você tem um santo de devoção? E aí no meio da pregação eu disse: eu não tenho nenhum santo de devoção. Não tenho. Bom, cresci numa comunidade de São Francisco de Assis, mas não tinha essa coisa, né? Essa proximidade com algum santo. O meu santo, meu amigo. Não tinha isso, não é? Então, aí ela diz da importância, nessa pregação desse retiro, ela diz da importância de se ter um santo de devoção. E ela disse assim: para quem não tem, então agora nós vamos fazer um momento de oração, você vai fechar os seus olhos e vai pedir para Deus te dar um santo de devoção. Então lá vou eu fechar meus olhos, rezar e pedir para Deus, e me veio o nome de Teresa na mente. Mas como eu não estava tão inserido no meio dos santos também, não é? Bom, conhecia Francisco de Assis, Santo Expedito, São Judas, né? Mas Teresa, e tá bom, eu guardei isso no meu coração, e depois eu fui numa lan house, porque não tinha internet em casa ainda, né? Fui na lan house. Nossa, eu nem lembrava que existiu isso na vida. E lá pesquisar Teresa Santa, e aí apareceu Teresa d'Ávila. Eu falei: é essa daqui. E eu comecei a procurar livros dela, não é? Só que a providência quis que eu não encontrasse um livro dela ali na minha cidade, que tinha, geralmente os grupos de oração tinha, né, a banquinha lá com os livros e tal, mas não tinha nada de Teresa, nada. E eu não encontrei. E eu estava com isso no meu coração, que eu precisava encontrar um livro de Teresa d'Ávila, porque ela era minha santa de devoção, mas eu não sabia nem quem ela era. Né? E quando, na Canção Nova, nesse dia 15, eu entrei na loja da Canção Nova, que é o Davi, né?
que o Davi não é o Davi de Golias, não é o Uhum. Davi, mas é departamento de audiovisuais, depois que eu fui descobrir isso também. Você tem que né? contar uma história sobre isso. Então, entrei lá no Davi, e não é que tinha um livro de Teresa d'Ávila lá? Olha só. E aí eu comprei o livro, Livro da vida? o livro da vida. E lá eu comprei, não era o livro da vida, é Moradas, Uhum. o Castelo Interior, né? O livro das Moradas. E eu comprei esse livro, passei no caixa, eles colocaram numa sacolinha da Canção Nova e levei para casa. No meio do caminho eu fui ver que na sacola tinha a frequência da rádio, tinha o canal, né? E as frequências da rádio AM, que era de Cachoeira Paulista. Quando eu cheguei em casa na sexta-feira, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Tirei o motorrádio do pai, que estava lá empoeirado, aquele que ia 4 pilhas, né? E como lá tinha ondas médias, ondas curtas, ondas tropicais e AM, não é? E eu fui procurar. Bom, lembrando que de Cachoeira Paulista até Piedade dão ali uns 330, 340 quilômetros. Né? Uhum. Mas eu fui procurar a frequência da Rádio Canção Nova. Naquele motorrádio preto, né? Quadradinho ali com pilhas. E não é que a Rádio Canção Nova pegou? Pegou. E foi isso que eu conheci a Canção Nova através da rádio. Então, a rádio me alimentava. Uhum. Então, isso era novembro. Quando foi em dezembro, eu consegui o endereço de Cachoeira Paulista. E como Deus tinha falado no meu coração assim, é aqui que você vai morar, eu falei assim, eu vou mandar uma carta para esse Padre Jonas. Então, eu escrevi uma carta para o Padre Jonas, contando a minha história, né? Contando que Deus tinha me chamado e que lá Deus tinha falado para mim, olha, você vai morar aqui. E eu meio que dizendo, Padre Jonas, Deus mandou eu morar aí. Então, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu imaginando que ele ia responder dizendo assim, vem pra cá, meu filho, vem, né? Mas não foi isso bem que aconteceu. Mas eu escrevi a carta ali no final de dezembro, daquele mesmo ano, não é? E aí eu comecei, a Canção Nova me respondeu. Não foi o Padre Jonas que me respondeu, mas ele encaminhou a minha carta pro vocacional. E a partir disso eu comecei, né, o caminho vocacional. Isso 2001 para 2022. Foram longos anos de caminho vocacional, porque eu tinha uma vivência consolidada na minha paróquia depois daquele momento. Então, fazia de tudo. Era coordenador de grupo de oração, era ministro da palavra, era zelador da Mãe Rainha, era catequista. Então, trabalhava muito ali. E tinha um trabalho com jovens também, né? A gente começou um trabalho com passeio ciclístico, né? Para reunir os jovens assim, né? E depois ali tem um momento de espiritualidade. Então ali era consolidado. E depois, bom, olhar a Canção Nova. Eu comecei a entender o que era a Canção Nova. A Canção Nova era muito grande. A Canção Nova era um sistema de comunicação, rádio, TV, internet. Eu dizia, mas eu morar lá não é para mim. Não me cabe. Então foi de 2002 até 2005 essa luta. Tem discernimento. Vou, não vou. Vou, não vou. Vou, não vou. Né? Então aconteceu muitas coisas no meio de tudo isso. A maneira com que Deus foi encaminhando todas as coisas. Apareceu um curso novo numa cidade vizinha, Sorocaba, que era maior, né? Para eu poder fazer. Então teve vestibular, eu disse, bom, se for para fazer esse curso, eu vou passar nesse vestibular, né? E assim, estudei nada pro vestibular. E aí aquela parte cheia de fé que a gente tem, dizendo assim, Jesus, qual que é a resposta certa? Desde Deus. Qual que é a resposta certa? Essa daqui, então eu vou colocar um X aqui. E não é que eu passei? Passou. E que curso que era? Era curso de comunicação visual. Um curso técnico, a Escola Cruzeiro do Sul, lá de Sorocaba. Ela estava abrindo porque ela tinha diversos cursos que estava dentro desse. Então, na época, web designer, designer gráfico, projetos, desenho. Então, ela tinha esses cursos já e ela resolveu colocar isso tudo dentro de um único curso e chamou isso de comunicação visual. Então, para mim, aquilo ali também que interessante. Foi uma resposta. E você chegou a concluir? Eu cheguei. O curso, Cheguei a concluir. Foi 1 ano e meio de curso, depois do ensino médio, né, que eu terminei o ensino médio e fui fazer esse curso, né? No meio de tudo isso eu estava nesse discernimento, vou, não vou, vou, não vou. Mas aí, com o caminho vocacional,
Eu fiz todo esse tempo de caminho vocacional, foi uns 4 anos de caminho vocacional, respondendo carta, à época ainda, né? Tinha que responder carta e tal. E os encontros presenciais. E aí em 2006 eu ingressei na comunidade, né? Na Canção Nova. E para sua família, eles aceitaram tranquilamente? Eu escondi deles até o último momento. Gente, como você conseguiu? Meus pais não conseguiram. Meu pai descobriu já no começo. Não, eu consegui, assim. Quer dizer, eu achei que eu tinha conseguido, né? Porque como desde 2001 eu ia pra Canção Nova, então, tipo assim, falar que ia pra Canção Nova, eu tava indo pra um acampamento. Né? É verdade. Então, não chegava a carta em casa, porque o correio não chegava lá onde nós morávamos, né? Mas eu pegava no endereço que a minha irmã trabalhava. Então, chegava a carta da Canção Nova, né? Mas chegava a carta da Canção Nova, eu lia, colocava no bolso e achava que ninguém sabia, né? Mas minha irmã via que chegava a carta da Canção Nova, né? E eu vinha muito para Cachoeira Paulista também. Então, por exemplo, tinha encontros de finais de semana, encontros vocacionais. E eu fiz o meu caminho vocacional em Cachoeira Paulista, né? Então, chegava o dia e aí a minha mãe dizia, você vai para onde? Não, eu tô indo para Canção Nova. Mas o que vai ter lá? De novo? Vai ter um acampamento. Mas eu tinha muito receio, né? De falar com eles também e tal. Porque minha irmã, ela já tinha saído de casa porque tinha casado, enfim, já tinha a vida dela. E era só eu, o pai e a mãe. Nisso eu tinha muito receio de deixá-los. Tinha muito receio de dizer, você não é mais nosso filho. Vai embora mesmo e tal. Então eram coisas assim que eu tinha esse medo, né? Então por isso eu não falei. Até que chegou o dia que eu precisava falar, né? Então eu já estava às portas de entrar para a Canção Nova. Tipo, eu ia entrar em janeiro. Em novembro eu falei com a mãe. Nossa, em novembro eu chamei ela. E foi uma conversa muito, muito dura. Né? Muito dura, assim, no sentido de ter que falar, de ter que, né, dizer tchau. Olha, eu tô indo embora. Porque, como eu disse, nossa família é muito tradicional. Então, ninguém saiu de lá. Ninguém tinha saído de perto, né? Sim. A árvore cresce, derruba os frutos e a semente cresce e todo mundo vai crescendo em volta, né? Então, era raro os primos, tios que tinham saído ali. Então, eu era um dos primeiros que estava voando para fora do ninho, né? Assusta, né? Eu também fui o primeiro filho a sair de casa e eu sou do meio. Então, é um choque, né? É um choque. Imagina, né? Eu deixá-los também. Né? E a expectativa que eles criam também em cima da gente, né? Sim. É aquilo, né? Minha mãe assim dizia, né? Olha, quando você casar, nós vamos construir uma casa em cima dessa que nós construímos. Porque nós já fizemos uma base sólida para construir outra casa. Você vai morar... O plano já estava traçado. Estava traçado, né? E aí você frustrar os planos, né? De quem você ama. Sim. Né? Então, tudo isso foi muito, muito difícil, né? Mas eu sei que aquele momento era um momento que eu tinha que conversar com ela. Eu lembro que eu estava em casa, escutando um CD do Dunga, na época, Água Humilde, né? Escutando aquele CD, uma das faixas, não sei se era a 6 ou a 7, e tava lá e dizia assim para Deus, olha, se for hoje o dia de conversar com a mãe, ela vai entrar nessa porta agora. E a porta abriu e era ela. Falei, não tem como fugir. Não tem como fugir mais. Aí falei assim, mãe, senta aqui no sofá que eu tenho uma coisa pra te dizer. E ela já ficou assustada. Não, imagino. Meu Deus, o que aconteceu? E não sei o quê. E aí a cena foi ela sentada, eu deitado com a cabeça no colo dela. Né? E ali eu já chorando. E ela também começou a chorar. Né? E eu disse pra ela assim, mãe, então, eu tenho que te dizer, eu estou indo embora, vou entrar pra Canção Nova. Né? E aí ela chorou, depois que nós choramos juntos, né? Aí a gente começou a conversar, né? Aí ela disse assim, eu já sabia. Eu já sabia que você ia, né? Porque você muito tempo indo e tal, e carta chegando, e o padre Edmilson ligando aqui procurando você, porque muitas vezes o padre Edmilson ligava em casa, né? Me procurando para poder conversar comigo, porque eu tinha desistido do caminho, que eu tinha que voltar, porque num tempo desse, né?
enfim, né? Muitas coisas aconteceram e ela dizia, e ela, imagina, atendeu o Padre Edmilson da TV gente. Canção Nova, né? Que celebrava a missa de E ela quarta-feira. nunca falou assim, tipo, o padre ligou pra você? Falava. Ah, ela Porque às vezes eu não estava em casa, Uhum. né? Então, como eu fazia o curso técnico, eu chegava super tarde em casa, né? Saía cedo, porque era até Sorocaba. Então, chegava e ela dizia, olha, o Padre Edmilson ligou, tá atrás de você. Falei, mãe, né? Coração assim, tudo. Ai, meu Deus. E ela falou, mãe, eu sei que eu já sabia. Uhum. Né? E minha mãe sempre foi uma mulher muito de Deus, assim, né? Ela foi mais de Deus também depois que eu comecei a participar da igreja, que eu levei a Canção Nova para minha casa, porque o rádio ficava ligado, acompanhando a programação inteira da Canção Nova. Então, eu vejo que Deus, ele sempre tem um caminho muito bonito para fazer, não só na nossa vida, quando a gente diz sim, mas também na vida de todos aqueles que estão à nossa volta, né? O projeto de Deus não é só para nós. O projeto de Deus é para todos que estão à nossa volta, não é? Sim. Então eu vejo também o quanto meu pai e minha mãe naquele momento começaram a amar a Canção Nova, entender o que era a Canção Nova. Porque você imagina, se eles não conhecessem a Canção Nova e dissessem, eu estou indo embora para a Canção Nova, né? Então, tipo assim, eu comecei a perceber que quando eu não ligava o rádio, eles iam e ligavam. Então, minha mãe já sabia o que era, já conhecia a Canção Nova, já conhecia as pessoas, já conhecia os pregadores, já conhecia os padres, né? Então, nesse sentido, Deus fez o trabalho muito bem feito, né? Ele preparou todo o ambiente também para naquele dia eu dizer, olha, eu estou indo embora para a Canção Nova, né? Então, e isso foi trabalhando também no coração da minha mãe, né? Ela também teve o seu encontro com Deus a partir disso, não é? Apesar de estar na igreja e tal, mas Deus entrou na vida dela também nesse tempo, né? E palavras sábias, né, de mãe. E ela disse assim, você não me pertence naquele dia, né? Você não me pertence, você pertence a Deus. E desde o momento em que você nasceu, eu sabia que você pertencia a Ele. E eu sabia que chegaria um momento em que Ele te pediria de volta. Então hoje eu estou devolvendo para Deus aquilo que é dele. Que foi meu durante só um tempo. Em que eu precisei cuidar, em que eu precisei amar. Ela disse, foi um privilégio esse tempo. Mas agora eu estou te devolvendo. Nossa, eu vou chorar aqui. Mãe tem um negócio, né? Tem. Mas, assim, quando eu tava antes de ser chamado para ordenação diaconal, quando o outro diácono chama os candidatos, né? Aí minha mãe do meu lado ali, ela disse assim, até hoje eu cuidei de você, daqui pra frente é com Deus. Eu falei assim, mãe, mas por que você vai falar isso agora? Aí o coração da gente já parece que algo que esmaga, mas minha mãe sempre teve, não desconsiderando meu pai, não é isso, mas minha mãe sempre teve muitas, assim, palavras de sabedoria. No momento em que elas, assim, eu sinto que ela, naquele momento, em alguns momentos, ela poderia dizer, filho, volta. Sim. Né? Por exemplo, num momento muito difícil da minha caminhada, eu liguei pra minha mãe falando assim, eu tô voltando. Ela disse assim, calma, não é a gente que diz por onde que a gente vai, a gente só se abre pra ação de Deus. A gente só diz, Senhor, o que queres que eu faça? Não é a gente que fica ditando o que tem que fazer. Agora você tem que esperar, rezar e vamos ver o que ele espera. Receba. Né? Então eu falei assim, nossa, mãe, tipo, por que você não fala pra eu voltar, né? Era o que a gente queria ouvir, né? Então, mãe tem algo, assim, muito místico. Tem sim. É uma ligação muito forte, né? E um dia que eu visitei um Carmelo. Eu acredito que era em São Luís. Eu morei em frente a um Carmelo. Foi uma graça muito grande na minha vida, morar em frente a um Carmelo. Sempre que eu tava, assim, precisando, eu atravessava a rua. Aí, irmão, vamos conversar um pouquinho? Posso rezar aqui um pouco? E aí, quando eu fui levar, meus pais foram me visitar, eu levei eles para conhecer lá. E aí, a minha madrinha, que era a madre na época, irmã Maria Luísa, ela disse assim, ó, bendito o seu ventre, hein, mamãe? Que gerou um padre, que tá gerando um padre para igreja. Não era padre ainda, né? E eu falei assim, gente, eu nunca tinha pensado nessa mística, né? Então, é muito bonito isso, né? E o que as nossas mães, assim, representam na nossa caminhada também. Sim. E aí, entrando nesse âmbito, né? Falar de gerar um padre, né? A igreja tem a tradição daquela faixa que na verdade o bispo, né?
Ele amarra nossas mãos com a mão com óleo, né? Ungido com óleo e amarra em faixa, né? E a igreja diz, né? Essa faixa ela não pertence ao padre, essa faixa pertence à mãe, porque é a mãe quem desata esse nó, Sim. não é? Da faixa, e a primeira bênção é para a mãe, não é? É como que se ela abrisse o sacerdócio do filho, não é? Então ela gera o filho, gera o homem e ela gera o padre também, né? Então, abrir as mãos do padre significa, a partir de agora, essas mãos vão abençoar a todos. Mas a primeira bênção é para ela. Né? Tem uma simbologia, tem uma mística muito bonita, não é? Em tudo isso também. Né? Claro, não está dentro do rito. O rito não prescreve, né? O rito da ordenação não prescreve, mas a tradição da igreja prescreve. Mas prescreve que ela desata. Além disso, que até mesmo quando a mãe morre, que isso vai, né? Aí que virou uma tradição muito linda, né? Sim. E eu pude fazer isso com a minha mãe, né? Porque minha mãe faleceu, ela faleceu no dia 2 de setembro do ano passado, né? Então ainda estou vivendo esse tempo de luto, esse tempo de ausência, né? E no dia 2, quando minha mãe faleceu, dia 2 de setembro, bom, aí é uma outra história, né? De tudo que aconteceu também com a mãe, porque ela estava preparada, né? No dia em que eu fui visitá-la no hospital, eu consegui dar unção dos enfermos para ela, numa quinta-feira, dia 31 de agosto. Eu cheguei no hospital visitá-la, ela já estava com muitas dores, ela já estava à base de morfina, porque ela descobriu um câncer no final de 2021, né? Ela foi curada na primeira etapa do câncer, mas a segunda etapa veio muito agressivo, né? E foi nos ossos da bacia. Então ela perdeu a mobilidade, então ela ficou com muitas dores, então ela não conseguia caminhar, e aquilo foi travando ela e tal, né? A gente não conhece, não sabe o porquê de tudo, a gente não conseguiu fazer exames aprofundados porque não deu tempo, não é? Mas, então no dia 31 eu estava em São José, eu consegui chegar, eu dei unção dos enfermos para ela, nós conversamos um pouco ainda, e eu me despedi dela na quinta-feira, né? Dizendo para ela, mãe, eu te amo. Ela também, eu também te amo. Né? Na sexta-feira, ela agravou muito de quinta para sexta, agravou muito o quadro da saúde dela. Então, na sexta, ela foi para UTI de manhã, à tarde, ela já estava entubada. Então, eu e minha irmã fomos visitá-la, ela já estava entubada. Minha irmã entrou primeiro e depois eu entrei. E quando eu vi o estado da minha mãe, eu disse, eu acho que chegou o momento. Chegou o momento da despedida, né? Então, ali fiquei um pouquinho com ela e aí veio no meu coração, entrega ela. Chegou o momento de você entregá-la. E ali nos ouvidos dela, eu disse uma frase, uma palavra que aqueles que me seguem nas redes sociais sabem que eu coloco sempre. O céu é lindo. Né? O céu é lindo. Então eu disse para ela assim, mãe, o céu é lindo. O céu é lindo. Não tenha medo de dizer sim para Jesus se Ele estiver te chamando. Não tenha medo. Eu disse, a senhora ensinou a realidade do céu. Tô chorando aqui já. Ensinou a realidade do céu sempre. Então, se Jesus está te chamando, não tenha medo de dizer sim para Ele. Aí eu disse para ela, né? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Né? Bom, ali, claro, né? Sabia que era a última vez. Mas eu precisava ir, né? Precisava deixar ela também, né? Sim. Isso foi o dia 1 de setembro. Uma sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de setembro. Minha mãe era devotíssima do coração de Jesus. Era do apostolado da oração, né? Então, foi o dia marcado para ela poder viver a agonia do coração rasgado de Jesus, da angústia da cruz. Ela viveu o calvário dela no dia do coração de Jesus, né? E no dia do Imaculado Coração de Maria, primeiro sábado, 1h33 da manhã, ela faleceu. Né? Então, tenho certeza de que tudo foi desígnio de Deus, vontade de Deus, porque é um trido, né? O dia do falecimento, o dia da cruz, o dia do Calvário, o dia do falecimento, do Imaculado Coração de Maria, e no domingo. No domingo, às 7 da manhã, eu celebrava a missa de corpo presente dela. Né?
foi na Igreja do Coração de Jesus, que está sendo construída lá na minha cidade, a segunda paróquia da cidade. A igreja ainda está em construção, mas é dedicada ao Coração de Jesus, né? Então foi ali que ela foi velada, sábado, a partir do meio-dia. Deu meio-dia, o sino da igreja tocava na matriz, o corpo dela estava sendo colocado lá na igreja, né? Então, não tinha outro, sabe, é tudo assim, você percebe que foi de Deus. Deus queria, Deus quis aquele momento, Deus preparou aquele momento para ela, não é? Não só para nós, mas para ela, não é? E no dia da ressurreição, um domingo, eu celebrava a missa de corpo presente, né? Bom, aí tudo isso para dizer o quê? A minha faixa, foi nas mãos dela, né? Então, desde o primeiro momento em que eu e minha irmã fomos visitá-la, ainda na funerária, eu já levei. Essa faixa estava lá em casa, estava num quadro, junto com um paninho de óleo, né, lá no meu quarto. E fui lá, tirei e coloquei nas mãos dela, né, como manda a tradição, né? Então, e coloquei nas mãos dela e estava ali, né? Porque a tradição diz, né, que quando a gente chega no céu, né, Jesus nos pergunta: o que você tem para me dar, para você entrar? O que você tem para me dar? E aí a mãe do sacerdote, com as faixas nas mãos, diz assim: eu tenho um sacerdote que eu te dei. E aí Jesus diz: então pode entrar, seja bem-vinda, né? Vinde bendita de meu Pai. Então, dar um sacerdote para a igreja, dar um filho padre, não é? É uma grande dádiva. A história é cíclica, e a nossa história também é. Então nenhum ponto vai ficar sem encontrar o seu outro ponto. Então ali, na missa de corpo presente, sabe, padre, eu senti que agora era eu que tinha que entregar ela. E falava isso, né? Eu não sei como eu consegui Você celebrar. conseguiu rezar? Eu consegui. Você que presidiu? Foi eu que presidi. Foi eu que fiz homilia. Respirando muitas vezes, né? Parando muitas vezes, chorando muitas vezes também, né? Mas ali, naquele domingo, naquele dia glorioso de ressurreição, o corpo da minha mãe colocado ali de frente do altar, e na igreja que está em construção, o padre deixou vitrais compridos assim, né? 7 da manhã o sol desponta e o sol ilumina o caixão da mãe. Então a missa toda, o sol se levantando, como os vitrais são altos, né? Então o sol se levantava e ele continuava iluminando o corpo da mãe. Então o céu é lindo. O céu é lindo e o céu se manifesta, sabe? O céu se manifestou ali naquele dia. O sol iluminando o corpo dela e você imagina incensando o corpo, a fumaça do incenso subindo. Nossa. E, sabe, no meio da dor, Deus sempre se manifesta com a sua beleza, né? Com a sua providência também. E ali, na hora da despedida, eu falei para o povo, eu disse: um dia ela me entregou para Deus, porque ela dizia: você não me pertence, você pertence a Deus. Eu falei: e hoje eu preciso dizer isso também. Mãe, a senhora foi me dada com um grande presente por um tempo, mas a senhora não é minha, a senhora é de Deus. Então agora eu estou devolvendo para Deus aquilo que é dele, sabe? Então, um dia ela me entregou, outro dia sou eu que preciso entregar, né? E são os sacrifícios. Ela ofertou como um grande sacrifício, eu também preciso ofertar como um grande sacrifício, né? E aí quando a gente fala que o padre é o homem do sacrifício, né? Acho que Anselmo Grum, ele tem um livrinho sobre os sacramentos, uma coleção sobre os sacramentos, né? Sim. E ali ele fala, né, algumas dimensões do padre. O padre é o homem transformador. Nós somos transformadores, né? Nós transformamos tudo que nós tocamos. Nós somos chamados a ser transformadores. A gente transforma o pão no corpo, o vinho no sangue. A gente transforma um filho da terra num filho do céu, no batismo, né? A gente transforma um pecador num santo através da confissão, né? A gente transforma a vida das pessoas. Mas ele também é o homem do sacrifício, né? Nós oferecemos sacrifícios, né? E os nossos sacrifícios também fazem parte da nossa vida. E aquele dia eu entendi que o padre também é o homem da oferta, é o homem do sacrifício, que tem que sacrificar também aqueles que mais ama, não é?
Então, é um pouquinho disso. Sim. E não sem amor, né? Não sem amor. Porque, assim, o que eu acho mais bonito na vida, e demorei muito para perceber isso, para entender, é o quanto que nossos sofrimentos nos ajudam se a gente consegue olhar para eles com um olhar transformador, o tanto que ele pode nos ajudar a sermos melhores, mas também de poder fazer com que as pessoas enxerguem a vida diferente, né? Mas poder olhar com isso como se o céu abraçasse esse momento, né? Isso é muito transformador, é bonito. E assim, tenho certeza que quem nos escuta, de alguma forma é também tocado para conseguir enxergar diferente para o sofrimento, porque tem sofrimentos que a gente não consegue escapar. Sim. Não tem como, a gente tem que enfrentá-los, mas como é que nós vamos enfrentar? Sim. E aqui está a grande diferença, né? Você acreditando no céu, que o céu é lindo, eu vou sofrer o que precisa, porque não tem como, então eu vou acreditando que o céu é lindo, ou eu não estou olhando para o céu, e aí a gente perde todos os sinais de Deus, né? Sim. Porque se o sofrimento estivesse no seu coração ao ponto de te cegar, você não teria nem percebido que o céu iluminava a pessoa na terra que talvez você mais amou, né? Então, que lindo, nossa, que testemunho. A gente precisa de uma recomposição. Água. Porque nós somos chamados, né, a testemunhar o que nós vivemos. Porque senão não tem sentido as nossas renúncias. Sim. Não é? O que tem sentido eu ter deixado minha casa? Não é? O que tem sentido é estar há 18 anos na Canção Nova. Que não é somente quando as pessoas veem, nossa, é só louvor, é só alegria, Não. Quantas vezes também eu pensei em desistir? Quantas vezes eu pensei em voltar para casa? Principalmente o primeiro ano. Meu Deus do céu, que dificuldade foi. Porque imagina, morava eu, meu pai e minha mãe, né? Então cada um tinha o seu quartinho, eu tinha lá o meu, eles tinham o dele. Quando eu entrei para a Canção Nova, nós éramos 105 na casa. Né? Quanta saudade eu tive de casa. Quanta saudade eu tive da mãe. Quanta saudade eu tive do pai. Não é? A gente sabe muito bem disso. Quantas noites a gente passa chorando e que não pode ligar para eles porque a gente vai causar um sofrimento maior ainda. E depois até mesmo a formação naquela época não permitia que a gente ligasse. Eu não tinha celular, né? Imagina. Eu ligava, a gente podia ligar uma vez por mês. Eu ligava de orelhão. Tinha que no orelhão ligar, cobrar. Ligava a cobrar de orelhão. Né? Então, quantas dores, quantas angústias, né? Eu tinha uns amigos, né, que quando eu tava chorando, porque eu sempre fui chorão também, né? Eu também. Choro mesmo, assim, né? Também, né? Quantas vezes lá chorando e os amigos perguntam, o que você tem? Eu falei, eu tô com saudade de casa. Aí colocava um CD com música, em vez de ajudar, piorava. Música triste pra ajudar a chorar, né? Pois é, colocava Ziza Fernandes, misericórdia, né? Então as músicas de saudade e tal. Então, quanta entrega, quanta oferta. Não é? Mas a gente tem uma palavra que nos sustenta. E a palavra que me sustentava era, você não me pertence. Você pertence a Deus. Quando eu cheguei em Brusque, para começar minha filosofia, segundo ano de seminário, meus pais me deixaram uma casa enorme, 4 andares, longe de casa, e aí eles entram no carro, olham para você pelo retrovisor, e tipo, você vê eles indo e você ficando numa casa assim, que eu não conhecia. Aí cheguei no meu quarto, eu lembro que aquela noite, uma chuva torrencial, e eu morava perto de um telhado, e era aquele de tipo de alumínio, não sei o nome daquilo. Zinco. Isso, um zinco. E fazia um barulho. E eu lembro que assim, eu não coloquei lençol no colchão. Não fiz nada, só deitei. Eu peguei o terço, eu tentava começar a rezar. Não conseguia. E aí cada dezena eu só falava assim, minha mãe me ajuda. Pedindo forças para Maria para que eu... E assim, no outro dia acordei. E aí a gente percebe que a vida precisa continuar mesmo. Sim. Né? Porque não seria justo eu ligar para eles e falar assim, não tá dando, volta, né? Porque era uma escolha, né? Então, se eu queria continuar ali, eu precisava enfrentar aquilo naquele momento. E assim, eu consigo perceber o sentido do sofrimento que eu enfrentei, que não foram poucos, e acredito que para nenhum de nós no mundo. Sim. Quando chega alguém no confessionário, e aí com um problema familiar. Porque meus pais, assim, sempre, por muito tempo, viveram em pé de guerra. E então, quando você consegue dar uma palavra de conforto, até mesmo uma instrução, um conselho, que a pessoa diz, padre, muito obrigado, isso fez diferença. E eu só consigo
pensar dessa forma porque um dia enfrentei uma situação e não quero que as pessoas enxerguem aquela situação do mesmo jeito que eu enxergava. Ou até mesmo um sofrimento existencial, pessoal, humano, afetivo, e que diante desse sofrimento a gente consegue dar uma voz, assim, ser uma presença que não só pelo ouvido, porque é importante, mas também você dizer, olha, talvez olhar dessa forma pode ser transformador. E assim, eu tenho consciência de que eu não conseguiria aconselhar algumas situações, não é todas, tem situações que me calam. Mas algumas eu falo assim, já enfrentei isso, sei o tanto que isso dói, sei o tanto que é difícil enfrentar, mas eu sei que é possível também a gente superar. Sim. Então é nessas horas que eu falo, não acredito que Deus queria que eu sofresse, mas no sofrimento ele também me permitiu me preparar pro sacerdócio que ele me chamava, né? Sim. Eu vejo que o nosso ministério, a gente precisa experimentar para depois poder falar. Porque hoje, por exemplo, o quanto é gratificante você tirar as pessoas da tristeza por causa do luto. Eu aprendi nesse tempo que o luto não tem cura, porque ele não é uma doença. A tristeza sim tem cura, porque a tristeza sim é uma doença. A tristeza que o luto gera é uma doença que precisa ser tratada. E hoje eu encontro pessoas que estão em luto há 10 anos, há 15 anos, a vida parada, por causa da tristeza que vem em consequência do luto, sabe? E hoje você poder dizer isso para as pessoas, poder dizer assim, a pergunta hoje, para mim a pergunta é simples. Sua mãe faleceu, por que você queria sua mãe? Ela diz assim, porque eu tenho tanta saudade dela, ela me faz tanta falta, como eu me sentia amado por ela, como eu tenho saudade do cheiro, como eu tenho saudade da comida. Eu falei assim, mas isso você tem saudade porque você ama ela ou porque você era amado? Você ama, isso é amor ou é egoísmo? Porque quando a gente quer as pessoas para nós, isso não é amor, isso é egoísmo. Você tem saudade do que a pessoa te dava, do que a pessoa fazia para você. E como que ela faleceu? Ela estava enfrentando uma doença. Às vezes a pessoa quer que a pessoa e aí continue assim, sofrendo. Eu digo para outra assim, então você preferia a sua mãe, o seu pai, doente, para satisfazer uma necessidade, uma carência, uma necessidade afetiva sua? Isso não é muito egoísmo, não? E as pessoas começam a entender, é verdade, eu não estou pensando no outro. Sabe, padre, se eu pensasse em mim, claro que eu queria minha mãe, claro que eu queria ela por perto, Pra sempre, né? Claro que eu queria chegar lá na casa hoje, poder dar um abraço nela, mas esse abraço seria como? Ela na cama, ela sofrendo, ela doente. Será que isso não é muito egoísmo da minha parte, em querer a pessoa para mim? Então, é por isso que o céu, ele é sinal de esperança. Como diz o Apocalipse, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai sofrer, né? Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. E eu quero ainda estudar um pouco mais sobre isso e pregar a doutrina católica da comunhão dos santos. Porque existe uma comunhão, existe uma presença. Como Madre Teresa de Calcutá dizia, e depois o Padre Léo pegou essa frase, né? A presença física é a mais pobre das presenças. Eu preciso abrir-me a uma dimensão de presença muito maior do que a física. E quando que eu encontro com a minha mãe? Eu encontro com ela na comunhão dos santos. Não é um caminho fácil, porque a gente está acostumado com a presença física, não é? Mas eu preciso acreditar nessa dimensão de presença muito maior, que ela não está presa fisicamente lá à minha casa, lá na cama, fazendo as coisas que ela fazia. Onde eu for, eu levo essa presença pela comunhão dos santos, pela igreja una, que a igreja una não é só porque ela celebra a mesma liturgia, é porque ela é céu, ela é purgatório e ela é a igreja daqui, da terra,
não é? A triunfante, a padecente e a peregrina. Uhum. Quando a igreja celebra a Eucaristia, ela une todas essas dimensões. A oração eucarística está aí para provar isso. Sim. Não é? Então, existe uma presença dela. Existe uma presença dela comigo. E que foge de toda doutrina espírita, de toda doutrina reencarnacionista. É católica. É doutrina católica. E eu preciso pregar essa esperança de céu. Né? Eu preciso pregar isso. Eu preciso falar disso. E hoje, vivendo isso, e Deus permitiu que eu vivesse isso, também para ajudar essas pessoas. Não é? E Com nisso, certeza. o sofrimento se torna redentor. As chagas, o ressuscitado que nós estamos celebrando, elas se tornam redentoras. Não é? Sim, e claro, essa presença que extrapola o contato físico, né, é o que nós precisamos nos abrir. Uhum. Tanto que a gente só sente que Deus nos toca quando fisicamente tem algum contato, né? Se a água benta não cair em mim, se eu não chorar, se eu não chorar, se eu não tocar no Santíssimo que passa, Deus pode agir de qualquer forma, né? Uhum. E a gente precisa se abrir para isso. Sim. Mais vale o coração presente ali, conectado com Deus, do que qualquer outra coisa que a gente faça que não é tão necessário, né? Não é tão necessário. E então, assim, eu penso que a gente precisa se abrir para isso mesmo, né? A forma de a gente se fazer presente muito mais do que uma presença física. É porque é o céu quem dita. Uhum. As respostas, elas estão no céu. Né? Nesse tempo, né, nós acompanhamos o diálogo de Jesus com Nicodemos, né? E aí Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, vos é necessário nascer do alto, nascer do céu. Vos é necessário a lógica do céu, né? A lógica do céu. Eu gosto muito quando eu ouvi uma explicação, padre, de Colossenses capítulo 1, que é a leitura que nós ouvimos na manhã da Páscoa, né? Se ressuscitardes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado, né? Então, como se dava a localização, por exemplo, no tempo de Paulo, no tempo das navegações, né? Se dava a partir do céu, a partir das estrelas. Uhum. Era a partir das estrelas que as navegações eram guiadas, não é? Então, até tinha instrumentos para isso, né? Então, quando Paulo escreve isso, podemos quase ter certeza que ele estava falando disso. Então, se você quer orientar a tua vida, oriente a partir do céu. Se o mar está bravio, se você está perdido, olha para o céu, porque é do céu que vem a direção para onde você precisa ir. Não é? É o céu dimensão física, mas é o céu também dimensão espiritual. Né? Então, é a partir do céu que a gente tem respostas. A solução de todos os nossos problemas não está aqui, não está nas coisas humanas. Porque se eu fosse buscar respostas humanas para o falecimento da mãe, eu era a pessoa mais inconformada deste mundo. Porque como uma pessoa que entra para tomar 2 bolsas de sangue porque estava com uma anemia profunda e por isso não conseguiu fazer uma quimioterapia, falece. Sim. Sabe? Se a gente for entrar nesses meandros humanos, a gente não vive, a gente é frustrado, a gente é decepcionado. E perde a graça, né? Perde tudo. Né? Uma vez eu não lembro onde foi que eu ouvi, de fato eu não lembro mesmo, mas eu senti que foi algo de conforto, né? Eu penso que isso é um caminho também de conforto, que pior do que a dor, ou maior do que a dor de perder, é a sensação de nunca ter tido. Sim. Né? Então, se a gente sente hoje a dor da partida, é porque a gente teve. Uhum. E como seria imaginar nunca ter tido? Sim. Né? Então, é Aí por isso que a gente essa... precisa, né, guiar nossa vida a partir do céu, concordo plenamente, e a gente não deixar de aproveitar cada segundo da melhor forma, né? Porque é uma grande diferença entre a lágrima de saudade e a lágrima de remorso, né? É isso. Nossa, eu não vivi isso, eu não estive, não é, com essa pessoa. Por que eu não fiz, agora não dá mais tempo. Sabe? E eu, com a mãe, nós lá em casa, né? Eu, a minha irmã, então eu tenho uma irmã, né? Nem falei, mas eu tenho somente uma irmã, nós somos 2. Minha irmã é mais velha, nós somos 10 anos de diferença, né?
Meu pai e minha mãe demoraram 7 anos para ter a minha irmã depois que eles casaram. Minha mãe casou super nova, minha mãe casou com 17 anos. Novinha. Né? Então, mas ela demorou 7 anos para ter a minha irmã e depois mais 10 para me ter. Né? Então foi muito espaçado assim. Né? Mas lá em casa nós aproveitamos. Quando eu ia para casa, eu não conseguia ir para casa toda semana. Nem todo mês. E nem de 2 em 2 meses eu conseguia ir para casa. Então eu ia para casa em datas importantes, mãe, pai, né? Natal. Mas quando eu ia, a gente vivia intensamente, sabe? Vivia. Então hoje, quando eu termino a missa, principalmente domingo, né? Eu digo assim para as pessoas, olha, aproveita para você estar perto de quem você ama hoje. Aproveita para você estar perto de quem você ama. Hoje, as redes sociais nos aproximam, como nos aproximou, não é? Mas hoje a gente corre o risco de ser próximo de quem está longe e ser distante de quem está próximo. Porque hoje a gente gasta tempo falando com pessoas que estão distantes e a gente é muito próximo delas. Mas a gente perde a oportunidade de estar perto de quem verdadeiramente está perto. Sabe? Então eu digo isso para as pessoas depois da missa que eu celebro. Gente, aproveita para estar perto de quem você ama no dia de hoje. Vou roubar isso para mim, viu? E é de fato isso. E, padre, você estudou comunicação, hoje é membro de uma comunidade que também atua muito fortemente na área da comunicação. Eu tenho assim, muito forte no meu processo de discernimento a presença da Canção Nova na minha vida. Sei o tanto que alguns programas que vocês oferecem tocam realmente a nossa vida, um momento em que a gente está precisando de uma palavra de conforto. Você disse que costuma dizer nas suas redes sociais que o céu é lindo. Qual é o impacto que você percebe assim da presença da igreja nas redes sociais, nos meios de comunicação para uma evangelização, né? Que você, assim, você experimenta isso? Que o que você traz nas suas redes sociais ou até mesmo na própria Canção Nova? Há vidas transformadas? Sim, é uma necessidade que a gente tem, né? A Canção Nova, ela nasceu de um documento, né, apostólico do Papa São Paulo VI chamado Evangelii Nuntiandi. Né? Quando o Evangelii Nuntiandi ele foi promulgado, o bispo da época chegou para o padre Jonas e disse assim: padre, olha, leia esse documento e você precisa fazer alguma coisa com os jovens. Você precisa fazer alguma coisa, porque o documento do Evangelii Nuntiandi, ele fala sobre os catecumenatos, que era o trabalho com a juventude, de evangelização, né? Paulo VI falava muito disso. Mas lá dentro do documento ele fala também já, né, na década ali de 70, sobre o uso da mídia, né, das mass médias que se chamavam, né, a TV, o rádio. Né? Então a Canção Nova ela nasceu disso também. E tem uma coisa que nos impacta, porque o carisma Canção Nova ele é um carisma de comunicação, mas de comunicar a vida nova que Jesus Cristo nos trouxe. Então, o primeiro anúncio, falar de Jesus, levar as pessoas ao encontro de Jesus através dos meios de comunicação. A gente diz que não é prioridade, mas é priorizante, não é? Os meios de comunicação. Então, não é o único meio que a gente tem, mas é o meio priorizante que a gente usa, não é? Para a evangelização. E a gente vê a vida das pessoas tocadas, porque existe uma força num carisma. Assim como existe uma força no carisma deoniano, né, de chegar à vida das pessoas através da reparação, através da devoção ao coração de Jesus. Né? Existe uma força no carisma Canção Nova que está descrito, talvez ali no Evangelii Nuntiandi, que Paulo VI diz assim: é preciso falar a multidões como se falasse a um só coração. Então, a gente fala a multidões, tem muita gente nos acompanhando, né? A gente não tem dimensão de quantas pessoas assistem a TV Canção Nova, escutam a rádio, a gente tem noção de quantas pessoas acessam o portal, por exemplo, é mais de 1 milhão de pessoas por mês que acessam o portal Canção Nova, que bebem, né, do carisma. É uma multidão, mas é impressionante a força do Evangelho de chegar a tocar uma pessoa. Sabe aquela experiência assim, nossa, aquela palavra foi para mim.
foi para mim, né? Então hoje a pregação que eu faço, as homilias que eu faço, ou um post que eu faço ali, é impressionante como a força do evangelho atinge aquela pessoa. E aí as pessoas chegam e dizem assim: nossa, padre, o senhor disse tudo o que eu estava vivendo. Eu ia saber o que a pessoa está vivendo? Nunca eu ia saber o que a pessoa está vivendo. Mas é a força do evangelho que é capaz de tocar aquela pessoa. Sim. Né? É como estar tu a tu num confessionário, em que você alcança a vida da pessoa por aquela palavra. Né? Então, eu experimento isso. Né? A Canção Nova, num todo, experimenta isso. Há uma vida transformada, há uma vida tocada, né, por aquela palavra dita, que às vezes a gente nem lembra. E a gente às vezes nem sabe quem foi tocado. É. Porque algumas pessoas já chegaram para mim na sacristia também dizendo isso: padre, aquilo que o senhor disse me tocou, foi para mim. Mas quantos outros que a gente não faz ideia? E então, às vezes por não conhecermos isso, às vezes a gente até fica assim: nossa, será que teve efeito, né? Será que eu consegui cumprir o que Deus queria de mim para hoje, né? Mas a força do evangelho, como você diz, ela é real e é poderosa. Sim. Né? E cada vez mais a gente precisa se utilizar dos meios, sabe? Sabe, padre, uma das coisas que às vezes me mexe o meu coração é aquilo que Jesus disse, é um lamento dele. Os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz, né? A mídia secular, ela se utiliza de tudo e ela dá o melhor que ela tem para poder pregar uma mentira como se fosse uma verdade, né? Porque é isso que eles fazem. Nós temos uma verdade e às vezes nós utilizamos dos meios e falamos como se fosse uma mentira. Não tocamos a vida das pessoas. Então a gente precisa usar o melhor que nós temos, dar o melhor de nós, porque nós temos uma verdade e essa verdade precisa ser anunciada. O que ouvistes aos pés do ouvido, publicai sobre os telhados, não é? E sobre os telhados é isso, é o sinal que está saindo daqui e que está subindo para um satélite com a internet, né? E está chegando às pessoas, né? Está chegando a cada coração. Onde uma conversa dessa, um papo desse pode chegar, a gente não sabe. Né? Às vezes a pessoa pode estar lá na internet buscando qualquer coisa e encontra isso. Isso pode salvar a vida dela. Padre, a gente poderia ficar aqui um dia inteiro conversando. Assunto não faltaria, né? Não faltaria, mas eu agradeço sua presença, mesmo sem a gente se conhecer pessoalmente. Estamos nos conhecendo a partir de ontem, desde que fui te buscar na rodoviária. Mas que bom, obrigado por aceitar esse convite, estar aqui com a gente nessa prosa tão bonita. Como eu te disse, né, quando a gente senta aqui para falar da nossa vida, Deus também nos surpreende, né? Então, foi muito gostoso e foi muito transformador escutar tua história, conhecer um pouco sobre a sua vida. A gente acredita muito nesse podcast porque é uma forma da gente fazer com que as pessoas conheçam a nossa vida, a nossa humanidade. Sim. E aquilo que Deus age em nós para além daquilo que é limite, para aquilo que Sim. Porque a gente sabe, somos humanos, apesar de sermos de Deus, naquilo que Ele nos chama a nos consagrar, né? A nos tornar. Sim. Então, eu gosto obrigado. muito de Bento XVI quando ele diz: Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Pois é. Né? Porque a força não está no instrumento, a força está naquele que comanda o instrumento, né? A gente pode ter um celular maravilhoso, mas se você tiver alguém que não sabe mexer nele, não funciona para nada, né? Então a força não é do instrumento, a força é de quem manuseia o instrumento, né? Então eu também agradeço, né? A gente conversou um pouquinho ontem. Os eunianos fazem parte também, né? Tem muitos amigos, muitas pessoas próximas, né? E Deus sempre vai me colocando próximo também, né? Então, sou um amigo do coração, né? Que bom. Um amigo do coração de Jesus. Então, eu fiquei muito feliz também. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade também de estar aqui, poder contar um pouquinho também de mim, a um aspecto da minha vida que hoje eu vivo, né? Também nesse sentido. E vamos em frente, né? Vamos em frente. E seja sempre bem-vindo aqui no nosso santuário. As portas estão sempre abertas. Que Deus continue a nos afinar
né? Sendo Sim, afinar ao seu coração. Para que a gente continue com essa missão que ele nos pede. Obrigado mesmo. E para finalizar, feche esse momento para a gente, talvez com uma palavra, uma frase, dizendo para as pessoas que nos escutam. E depois, por favor, concede-nos a bênção. A minha vocação é um presente que me supera. A nossa vocação é um presente que nos supera. O dom que nós trazemos é um presente que nos supera. Ele não pertence a nós, ele pertence a Deus e nós precisamos se utilizar dele para poder levar Deus às pessoas. Então, todos que estão ouvindo agora, têm um dom, têm uma vocação, que é um grande presente, que sempre vai nos superar. Nós sempre vamos ficar espantados com aquilo que nós somos. Não é? Então, não desista da sua vocação, não desista do seu chamado, não desista daquilo que hoje você está vivendo, uma angústia, um sofrimento, uma perda de alguém. Não é? Isso tudo é um dom de Deus, que se nós somos dóceis, Deus pode realizar maravilhas a partir dele. Então, vamos seguir em frente. Todos nós temos uma vocação, um chamado de Deus a realizar neste mundo. E como diz Santo Inácio de Loyola, se você quer transformar o mundo, comece transformando você mesmo. É a partir de nós que nós podemos transformar o mundo e as realidades que estão à nossa volta. Então, é isso. Vamos ser melhores a cada dia. Né? E ser melhores a cada dia não significa perfeição. Significa luta. Né? Luta para sermos pessoas melhores, gente melhor, né? Uhum. Seres humanos melhores. É isso que Deus espera de nós. Amém. E é isso. Tá certo. Para te achar nas redes sociais, consegue @GevaCN. @GevaCN. Tá bem. Instagram. Maravilha. Na verdade, desculpa, não é GevaCN. Eu sou padre, né? Então é Padre GevaCN. Pode nos dar a bênção? Claro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelo coração de Jesus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Geva, obrigado. Obrigado você também que nos acompanhou até aqui. É sempre muito bom ter sua presença, conhecendo um pouco sobre a nossa história, nessa prosa tão descontraída aqui, Prosa dos Padres. Curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho para que todos os programas que a gente colocar aqui no nosso canal, você seja aí acionado no seu celular. Fique com Deus e até a próxima.